Muito bem. Hoje a gente vai resolver a prova de ontem de estatística. Tá legal? Eu vou colar aqui o texto. Muito bem. O que eu achei particularmente confuso aí? Como é que eu sei que essa questão foi feita pelo pessoal de lá? Porque eu costumo dar uma googlada, dar uma olhada, tá certo? E vi que isso não está em lugar nenhum. E aí, eu acho que houve uma confusão, que isso acaba deixando as pessoas confusas, é claro, entre gravidez na adolescência, certo? Número de grávidas na adolescência e número de registros de nascimentos cujas mães têm entre 15 e 19 anos. Eu entendi que se você está grávida na adolescência e o seu bebê não morre, então você vai ser mãe na adolescência. Ou você vai ser uma mãe que está nesses registros, entendeu? Mas, assim, fazendo uma análise onde a gente não considera essas duas expressões iguais, ou seja, gravidez na adolescência e nascimentos cujas mães, as mães, têm entre 15 e 19 anos, aí sim só resta uma alternativa. Tá? Deixa eu colar aqui as alternativas. Bom, vamos ler junto isso aí. Então. O enunciado diz assim: segundo a Organização Mundial da Saúde, a gravidez na adolescência é a que ocorre entre os 10 e 20 anos de idade. O gráfico abaixo apresenta a proporção dos registros de nascimento cujas mães têm entre 15 e 19 anos. Ok? Então a gente tem os anos aí de 2001, 2006 e 2011. Cada barra dessa representa a proporção em porcentagem de registros de nascimentos cujas mães têm entre 15 e 19 anos. Ele deu a fonte e depois, com base no gráfico, ela quer que a gente escolha uma alternativa. Então, olhando para o gráfico, o que a gente tem, por exemplo, é que no Brasil, em 2001, né, a gente teve, do total de nascimentos, 20,9% de nascimentos de mães que estavam com a idade entre 15 e 19 anos. 2006, 19,7%, 2011, 17,7%. Então, por exemplo, se vocês olharem o item B, lá diz assim: a gravidez na adolescência diminuiu no Brasil entre 2001 e 2011. Se vocês entenderem a gravidez na adolescência como registros de nascimentos cujas mães têm entre 15 e 19 anos, isso seria uma resposta verdadeira. Tá? Então, assim, a interpretação ela dá margem para algumas conclusões. Mais de uma, esse é o problema. Tá? Agora, se a gente não entender gravidez na adolescência como registros de nascimentos cujas mães têm entre 15 e 19 anos, então o item B é falso. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, todo mundo entendeu esse gráfico? Primeira pergunta que eu faço. Todo mundo entendeu o gráfico? Bom, então eu vou entender como importante nesse gráfico registro de nascimentos de mães que são adolescentes e tiveram filhos. Tá? Então, com base no gráfico, vamos lá, item A. Em 2011, cerca de um quinto das crianças nascidas na região Nordeste, bom, então o gráfico dá número, da porcentagem, desculpe, de crianças nascidas, registros de nascimento, ok? Então, por enquanto, essa frase está ok, essa alternativa. Então, um quinto das crianças nascidas na região Nordeste tinham mães com idade entre 15 e 19 anos. Bom, vamos olhar a região Nordeste, o ano de 2011, e lá a gente vai encontrar 20,1%. Pessoal, 20,1% é aproximadamente um quinto. Certo? 20,1% é aproximadamente um quinto. Né? 20%
é 1/5, porque 20, se você dividir 20,1 por 100, ou só para a gente realmente chegar nos aproximadamente, 1/5, se você dividir 20 por 100, dá 1/5, né? Tá? Então essa seria, na minha opinião, com essas condições, a resposta correta. Por que não seria B? Porque eu não entendo gravidez na adolescência como nascimento de crianças. Mas, pessoalmente, eu acho que dá margem para o erro. Tá? Muito bem. Então não seria o item B, porque ao invés de usar porcentagem ou proporção de crianças nascidas, usa o termo gravidez na adolescência. Tá? Então a resposta para mim é o item A. Vamos analisar as outras. Então não é a B. C. Em 2006, na região sudeste, 16,9% das adolescentes de 15 a 19 anos tiveram filhos. Não. Isso com certeza está errado, tá? Deixa eu socorrer aqui o Adalberto. Será que ele não está? Só um minutinho, tá, gente? Beleza. Item D. Então, item C. Ele fala que 16,9% lá no gráfico é das adolescentes de 15 e 19 anos que tiveram filhos. Não, né? É a proporção de nascimentos em relação ao total de nascimentos de todas as mulheres, todas as crianças, quer dizer. Item D. Em todas as regiões houve decréscimo no número de nascimentos entre os anos de 2001 e 2011. Olha, é outra coisa que daria margem para dizer que é verdadeiro, tá? Eu só acredito que essa não seria verdadeira porque na região Nordeste a gente teve um aumento do ano de 2001 para 2006 e depois teve um decréscimo, tá? Porém, se você pensasse só entre o que aconteceu entre 2001 e 2011, você poderia até acreditar que essa seria verdadeira. Mas eu acredito que essa não seria verdadeira porque no ano de 2006 houve um acréscimo em comparação ao ano de 2001 na região Nordeste. E, por fim, em 2011 o Sudeste teve o menor índice de gravidez na adolescência. Mais uma vez, eu estou considerando que gravidez na adolescência não seria nascimento efetivamente, então não seria o item E. Mas deixo aqui minha opinião pessoal, que realmente essas alternativas aí dão margem para outras interpretações. E acredito, né, com base no que eu analisei aí, que a melhor delas é a do item A. Alguma observação, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram dizer? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá legal. Bom, é isso aí. Vamos ver o que o Maviael vai mandar pra gente da prova de hoje. Mas olha, eu não gostei dessa questão. Beleza. Vamos para a segunda questão. Se ninguém tiver dúvida. Muito bem. Aí está a segunda questão. E mais uma vez eu interpretaria de uma maneira que vou comentar, tá ok? Mas na interpretação que eu daria não teria alternativa. Então eu tenho uma alternativa alternante para isso, ok? Mas vamos lá. Em uma lanchonete, a pessoa pode montar seu sanduíche de acordo com algumas opções. Ela pode escolher 3 tipos de pães,
né? Um em 3 tipos de pães, forma, francês e sírio. Um tipo de recheio entre 3 recheios, calabresa, frango ou carne. E 3 adicionais, um entre 3 adicionais. Tá legal? Considerando que uma pessoa escolha um pão, um recheio e um dos adicionais, quantos tipos de sanduíches diferentes ela tem à disposição se optar como não acrescentar alface? Ok. Entendido. Não, se ela optar. Então, se ela optar, ela decidiu. Então, eu tenho que fazer uma correção na minha colocação. A palavra optar é o seguinte: escolheu não acrescentar alface. Então, o número de escolhas de adicionais exclui alface. Tá bom? Então, a gente vai envolver aí o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Simples assim, ó, você vai pensar de quantas maneiras diferentes você pode escolher o pão. Você tem 3 maneiras distintas para escolher o pão, certo? Quantas maneiras distintas você tem para escolher o recheio? 3 também. Agora, se você optar por não acrescentar alface, você não tem 3 opções de adicionais, e sim 2. Legal? Então, vezes 2. Tá? Repetindo, 3 possibilidades de escolha para pão, 3 para recheio e 2 somente para adicionais. Multiplica tudo e você vai encontrar como resultado 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Tudo bem? 18 tipos de sanduíche. Dúvidas, pessoal? Pois é. Alguma dúvida aí, gente? Todo mundo entendeu? Ó, eu considero essa questão fácil, tá? Não foi, não foi uma questão. Tá fácil, exatamente. Não foi uma questão de arranjo, de combinação, de permutação, ou uma mistura delas todas, entendeu? Vocês lembram das listas de exercícios que vocês fizeram? Que tinham questões mais complicadas do que uma dessa aí. Então, assim, torcer para cair uma dessa. Ou algo parecido. Tá? Muito bem. Gente, alguma dúvida? Tá, legal. Agora vamos para a questão que vai dar trabalho, né? Que é o cálculo do Q quadrado. Tá? Esse dá trabalho. Dá trabalho porque você tem que montar algumas tabelas, né? A tabela de frequência observada, de frequência esperada, e depois uma terceira tabela para ver os quadrados das diferenças e tudo mais, tá? Só um minuto, que eu já vou colar o enunciado. Ana, deixa eu entender sua pergunta. Por exemplo, vamos supor que ele desse essa tabela e não dissesse o teste. É isso que está me perguntando? Do tipo, eu tenho essa tabela, ele falou que é uma tabela de frequências. E então que teste que eu uso? É isso que você está me perguntando? Como é que eu sei que é Q quadrado? Porque é uma tabela de frequências.
Quando você compara frequências, é Q quadrado. Quando você compara média, é teste T, até duas médias. Quando você compara mais que duas médias, é análise de variância, a nova. Tá bom? Então, o teste de Q quadrado, ele serve para testar frequência. Beleza. Ou, se ele quisesse testar se as médias são diferentes ou não, né? Então, seria teste T para duas médias e a nova para mais que duas médias. Muito bem. Esse é o critério. Muito bem, pessoal. Aí está a questão 3. Bom, ele vai falar que é para fazer o Q quadrado na outra parte do enunciado que eu não colei, tá? Mas ele fala assim, ó, um cientista político está interessado em averiguar se o voto variava conforme a classe social da pessoa. Por isso questionou uma amostra aleatória sobre os candidatos que votariam na próxima eleição, A, B ou C. Os resultados foram os seguintes. Então perceba, o que a gente está vendo aqui é frequência, tá bom? Então, a frequência para o candidato de opinião, para o candidato de candidato A na classe dito alta é de 25 pessoas que diriam que votariam em A na média 21 e na baixa 14. Então nós estamos falando de frequências de número de pessoas que diz que votariam no candidato A e assim por diante. Nesse caso, o enunciado já diz para a gente que a gente deve usar o teste de Q quadrado, tá bom? Porque ele fala assim, ó, sabendo. Deixa eu recortar agora. Sabendo que o valor de Q quadrado, né? Por isso que nós vamos aplicar um Q quadrado aí. Porque ele diz, tabelado para uma significância de 5% é de 9,488, assinale a alternativa correta. Detalhe, pessoal. Ele chegou nesse valor de Q quadrado tabelado calculando o grau de liberdade em função do número de linhas e colunas da tabela de frequência, né? De candidatos aí, que a gente não vai precisar fazer, porque ele já deu, tá? A única coisa que a gente vai ter que fazer é, primeiro, vamos lá, relembrar, né? Então, o que você vai ter que fazer se cair de novo um Q quadrado lá na sua prova? Você vai ter que fazer o seguinte. Então, a primeira tabela que você tem que fazer, na verdade, você pode usar até a da folha, né? Porque, afinal de contas, e rabiscar na da folha mesmo de prova, você vai ter que fazer essa tabela aqui. Tá? Perceba que a mesma tabela aqui foi dada lá na questão. A única diferença é que eu coloquei no final de cada linha o total de cada linha, né? Se você somar 25 com 21 com 14 dá 60. 18 com 22 com 52. 49 com 8 com 19, 76. Esse 188 é quando você soma todo mundo. Se você somar na coluna dá 92, 51, 45. E mais uma vez somou todos os totais de coluna, dá o mesmo 188, tá bom? Nossas observadas. E a gente tem que colocar esses totais que estão nos amarelos aqui, porque é usando esses totais de linha e total de coluna, a gente vai fazer a frequência, a tabela de frequência esperada. Tá, pessoal? Que é a que eu vou colocar aqui embaixo. Tá. Se caiu na prova, você teria que lembrar como é que chega nesse valor aqui, por exemplo. De 29,36. Tá, como é que chega nesse valor aqui? A gente fez
o total da coluna. Então, esse do retângulo vermelho aqui é a frequência esperada relacionada aos 25. Então, você pega o total da coluna do elemento 25. Pega o total da linha. Certo? Faz o produto 60 vezes 92 e divide por 180. Tá? Vou repetir. Como é que a gente chegou nesse valor aqui, né? Os 29,36. Como eu disse, eu peguei o total da coluna, multipliquei pelo total da linha, do elemento 25, e dividi pelo total de elementos da minha amostra. Certo? Se você fizer essa conta, vai dar os 29,36. Tá bom, gente? Então, lá na sua prova, você vai ter que fazer um por um. Né? Tá. Aí você vai lá para o 18, por exemplo. 18. Que é logo abaixo do 25. Qual é a frequência esperada em relação ao 18 aqui? Bom, esse 25,45 aqui. Como é que eu cheguei nele? Eu peguei o total da coluna do 18, multipliquei pelo total da linha do 18, que é 52, dividi por 188. E você vai fazer isso para cada um dos valores das suas frequências observadas para completar a sua tabela de frequência esperada. Isso está claro para você? Como é que eu fiz essa tabela de frequência esperada? Isso vocês têm que estar dominando, pessoal. Não tem jeito. Essa parte dos cálculos. Né? Agora, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Na prova do Maviel. Aí, olha só. Na prova do Maviel já caiu o teste T. Ah, não, pera aí. Não. Não é o teste T, pessoal. Nossa, foi mais fácil que o teste de Qi quadrado. Sim, eu vou dar uma olhada com calma, tá? Na prova do Maviel. Mas não caiu nenhum teste, nem o T, nem o Qi quadrado. Que bom, né? Mas depois a gente vê essa prova aqui, fiquem tranquilos. Tá? Vamos lá. Todo mundo entendeu aqui? Vai que amanhã cai um teste de Qi quadrado de novo. Né? Então, todo mundo entendeu o procedimento aqui para completar essa tabela de frequências esperadas? Tá, eu vou considerar isso como esse silêncio como um sim. Obrigado, Mei. Muito bem, então vamos dar continuidade. Aí você tem essa tabela pronta aqui, tá? Muito bem. Aí você tem que montar uma outra tabela, que é essa aqui, ó. Que é a tabela dos quadrados das diferenças, tá? Tá, aí o que a gente vai fazer? A gente vai montar essa tabela aqui, né? Você lá na prova. Caso caia aqui quadrado de novo. Tá, que tabela é essa, né, pessoal? Essa tabela aqui, ó, eu montei assim. Primeira coluna é de frequência observada, tá? Frequência observada. Se você
dê uma olhada aí, o que eu fiz foi o seguinte. Ó, tá vendo aqui que eu montei essa tabela aqui, eu montei da seguinte maneira. Tá vendo a primeira linha da tabela de frequência observada, 25, 21, 14? Eu coloquei esses elementos aqui, ó, nessa sequência, 25, 21, 14. A segunda linha, 18, 22, 12, coloquei aqui, ó, 18, 22, 12. Terceira linha, 49, 8, 19, eu coloquei aqui, 49, 8, 19. Tá, beleza. Feito isso, na coluna do lado, eu tenho que colocar na mesma ordem as frequências esperadas, tá ok? Então, eu vim aqui na segunda coluna e coloquei os valores, só que, não arredondei não, desculpe. Coloquei os valores 29, 29,36, 16,28, 14,36 e assim por diante. Tá? Essa é a segunda coluna de frequências esperadas. O que você não pode errar é o seguinte. A frequência esperada do 25 tem que ficar do lado dele, a do 21 do lado dele e assim por diante. Trocou a ordem e errou, né, pessoal? Tá? Muito bem. Essa terceira coluna aqui é a diferença entre a frequência observada e a esperada. Fiz a diferença. A quarta coluna é o quadrado dessa diferença. Tudo bem? E a quinta coluna é o quadrado dessa diferença dividido pela frequência esperada. A soma de todos esses resultados aqui, pessoal, da última coluna, é o Q quadrado. É o Q quadrado. É o Q quadrado observado. Tá bom? Muito bem. Todo mundo entendeu esse procedimento aí? Como é que faz? Ok. É, então tá. E agora? Agora você vai olhar para esse Q quadrado aqui. Tá? Esse Q quadrado aqui, ele é maior do que o Q quadrado tabelado. Ele é maior. E se o seu Q quadrado calculado é maior do que o crítico, que é o tabelado, você rejeita a hipótese nula. Tá bom? Então, assim, tirando a parte do português, que pode ter uma pegadinha do português aí, a mais correta para mim, que agora eu vou colar as alternativas aqui, vou colar aqui de novo, tá? Aqui embaixo. Então, sabendo que o valor do Q quadrado tabelado é, como a gente já tinha visto, né? 9,488. E a gente chegou no Q quadrado calculado de 20,15, ele é maior do que o crítico, certo? Maior. E é o critério de tomada de decisão. Nesse caso, do Q quadrado, é o seguinte. É que se o Q quadrado calculado é menor do que o tabelado, a gente aceita a hipótese nula. Senão a gente rejeita. Tá? O nosso calculado é de 20,15. E o nosso tabelado é de 9,488. Então, assim, tirando uma pegadinha do português aí, o item E estaria certo também.
Tá bom? Mas eu vou ficar com o item A, que o valor do teste de Q quadrado foi superior ao valor crítico. De fato, né? Tudo bem? O valor que nós calculamos foi de 20,15. O crítico foi de 9,488. Então, o valor do teste de Q quadrado foi superior ao do valor crítico. Mas a gente sabe também que se o teste de Q quadrado dá um valor superior ao do valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula, que é o item E. Mas eu fico com A. Muito bem. Por que não é o B? Porque ele fala que o valor do teste aponta que não há diferenças estatisticamente significantes entre as escolhas das classes alta, média e baixa. Para que não houvesse diferença, o Q quadrado teria que ser menor do que o tabelado. Não é menor. Tá? Item C. O valor do teste aponta que a classe mais baixa prefere o candidato C. Não, se o, o teste nos diz que não há, melhor, que há diferença, então a gente não pode dizer nada, certo? Que aquela tabela represente alguma coisa. Entender, não é possível realizar o teste quadrado. É sim, já realizamos. E a hipótese nula do teste deve ser rejeitada. Então, não está errado, mas eu vou ficar com a. Gente, alguma dúvida nessa questão? Muito bem, vamos ver a quarta questão. Olha só. Para a quarta questão, você deveria ter assistido a aula que eu vou colocar aqui. Considerando que uma pesquisa pode ser definida como uma investigação sistemática que visa obter informações para resolver problemas, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então, o item A diz assim: hipótese é uma suposição que se supõe, já que é uma suposição, né, e se tenta verificar se é verdadeiro ou não. Tá, não gostei da frase, mas com base no que ela apresentou na aula dela, tá dentro do que ela falou, certo? E eu vou colar aqui. Tá aí. É o item 2 dessa aula que eu passei o link para vocês, tá? Então, o item A é verdadeiro, olha só o que ela fala aqui. Ó. Isso aqui eu tirei das notas de aula dela. Hipótese é uma proposição que se supõe e tenta se verificar se é verdadeira ou não. Então, pessoal, a hipótese você nunca vai saber se é verdadeira ou não. Esse é um comentário pessoal. Quando você faz um teste de hipótese, por exemplo, no máximo você pode dizer que você acredita que aquela hipótese é verdadeira com a probabilidade de estar errando. Então você nunca vai saber se ela é verdadeira ou não. Então tem um furo aí, pessoalmente falando, tá? Eu faria colocaria de outra maneira. Mas não sou eu que estou dando essas aulas. Então, siga o que ela falou, tá? A hipótese, sem dúvida, tem a função de orientar a pesquisa, separando o que deve ser estudado. Mas uma hipótese é uma hipótese. Você nunca vai saber se é verdadeiro ou não. Se você souber que a sua hipótese é verdadeira, ela deixa de ser uma hipótese. Ela passa a ser uma verdade. Tá bom? E não uma hipótese. Mas nos testes de hipóteses estatísticos, você nunca sabe se aquela hipótese que você está testando por algum método é verdadeira ou não. Você sempre tem a probabilidade dela ser verdadeira. Mas você nunca vai saber se ela é verdadeira. Tá bom? Só um comentário. Mas, de acordo com o que ela apresentou na aula, o item A é verdadeiro. Então, alguma pergunta? Então A é verdadeiro. Item B. Uma pesquisa descritiva tenta responder quem, o que, quando e onde. Tá.
Ou seja, para a gente concluir que isso que ela falou no item B é verdade, você teria que ir lá nessa mesma aula e, olhar o que ela fala lá. Então, o item B é verdadeiro. E eu vou colar aqui o argumento que garante que isso é verdadeiro. Bom, vou repetir a pergunta, desculpa, a afirmação do item B. Uma pesquisa descritiva tenta responder quem, o que, quando e onde. Então, tipos de pesquisa. Tem lá informativa, descritiva, explanatória, preditiva. A descritiva, né? Então esse item exigiria de você memorizar essas definições. Ela realmente tenta responder quem, o que, quando e onde, tá? Por isso que o item B é verdadeiro. Então, assim, para quem vai fazer a prova amanhã, eu assistirei essa aula novamente. Ou daria uma olhada nas notas de aula. Item C. Item C. Entre os instrumentos que podem ser utilizados em uma pesquisa estão questionários, entrevistas e análise de documentos. Sem dúvida. É verdadeiro. Tá? Mais uma vez, isso está no material dela. Tá brincando, gente, que por causa do jogo do Brasil não vai ter prova. Opa, legal, vocês ganharam aí uma noite. Então, amanhã olha só, como a gente vai ter um tempo, daqui a pouco eu termino a quarta questão. Eu comento a prova como Maviael, desculpe, mandou. Mas eu tenho que olhar com calma para ela, tá, pessoal? A gente corre o risco de eu falar alguma coisa errada aí. Mas vamos dar uma olhada na prova, assim, para vocês ficarem mais tranquilos também. E, ó, legal que não vai ter aula amanhã, prova, né? Dá para vocês estudarem enquanto o Brasil joga. Você vai lá e estuda. Eu nem lembrava desse jogo, pessoal. Muito bem. Então, quais são os instrumentos que você pode utilizar numa pesquisa, né? Como eu estava dizendo. Tá aí. Os instrumentos são questionários, com perguntas abertas e fechadas, entrevistas, análise de documentos, registros estatísticos e tudo mais, tá? Esses são os instrumentos de pesquisa. Instrumentos de pesquisa. Alguma pergunta aí, pessoal? Então é verdadeiro. Item D. O item D, ela fala assim: a revisão bibliográfica ajuda na elaboração e refinamento do problema de pesquisa. De fato, verdade. E mais uma vez, eu vou lá no material dela, fui, né?
para buscar justificativa. Muito bem, olha lá, a revisão bibliográfica pode ser necessária para a elaboração e refinamento do problema de pesquisa, de fato, né, pessoal? Tá? Que é o que ela estava falando no problema, ou melhor, na resposta, ou na alternativa, desculpa. Além disso, pode auxiliar a elaboração do instrumento de pesquisa, conhecer o que outros autores falam acerca do seu problema, e etc, etc. Tá? Bom, se A, B, C e D são verdadeiros, então a E é falsa. Mas também tem no material dela a justificativa, tá? Item E. Então, a E é falsa. Por quê? Porque a análise estatística tem basicamente duas finalidades, pessoal. E não é essa que foi falado no item E, tá? Olha lá, a análise estatística dos dados possui duas finalidades básicas. Descrever os dados, o que é típico, variabilidade, mostrar outros aspectos pelos quais os indivíduos se distribuem, mostrar a relação entre diferentes variáveis e descrever diferenças entre grupos. Essa é uma. A segunda é a generalização dos dados, a partir dos dados, para a população, que a gente chama de inferência. Tá? Que são os testes de hipótese, coisas do tipo. Então, o item E é falso, errado, incorreto. E essa foi a P1. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Bom, vamos dar uma olhada na prova que o Maviael mandou pra gente, tá bom? O que eu achar que pode ser razoável a gente resolver agora, eu resolvo. Se eu tiver alguma dúvida, eu resolvo amanhã. Melhor do que eu passar alguma coisa errada para vocês. Ok? Mas vamos olhar a prova. Eu vou comentar o primeiro exercício aí. Mas eu quero olhar com calma para ele. Considere as frases a seguir. A probabilidade de um dado cair no número 5 é de 1 em 6. De fato. Um dado tem 6 faces. Sair a face 1 é uma chance em 6. Exatamente. A probabilidade de você morrer por conta de um terremoto é de 1 em 117.127. 1 sobre isso. Ok. Deve ser verdade também. A gente não tem terremoto, né? Mas se você morar no México, no Japão, onde tem terremoto, pode ser essa a probabilidade. E a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é de 1 em 50.063.860. A 1 e a 2 podem ser calculadas. A 2 não pode ser calculada. Legal? Então, quando você classifica probabilidades, você pode classificar uma probabilidade como empírica, tá? Ou clássica, no caso. Tá bom? Bom, tem algumas definições aqui, tá? Então, a do dado e a do... Esse é uma primeira observação, pessoal. E a da Mega Sena, você sabe que jogar na Mega Sena você tem que fazer um jogo, né? De 6 valores em 60. Então, a probabilidade de você ganhar é uma chance sobre a combinação de 66 a 6. Por isso que dá esse número enorme aqui. Uma chance dentro dessa combinação. Tá? Da mesma forma que você pode calcular a probabilidade de ganhar na Mega Sena, você pode calcular a probabilidade de sair 5 no dado. Agora perceba, tanto a probabilidade da Mega Sena quanto a do dado, você pode calcular sem ter que jogar. Certo? Ou seja, não é empírico.
Ou seja, é uma probabilidade teórica. Então, uma primeira análise que eu faço é o seguinte. As probabilidades 1 e 3 são probabilidades teóricas. Teóricas. Você não precisa jogar um dado para saber qual é a probabilidade de sair a face 5. A teoria você... Bom, vou falar agora, mano. Estou falando. A clássica, né, ou teórica, é aquela que você calcula simplesmente com base nas informações do evento. Tá bom? Você não precisa jogar um dado para saber que a probabilidade de sair o 5 é 1 em 6. É isso que eu quero dizer. Se você não precisa fazer a coisa acontecer, ela não é empírica. A empírica é quando você faz... Você precisa ver a coisa acontecendo para calcular a probabilidade. Que é o caso do terremoto. A gente não consegue provocar um terremoto. E a gente também não consegue um modelo como um modelo de jogar um dado para um terremoto. Deu para entender? Então, a empírica é aquela probabilidade que a gente faz por observação. Tá? Por observação. Então, você observa, por exemplo, nos países que tem terremoto, quantas pessoas morrem todas as vezes que dá um terremoto. E o número de terremotos que acontece dentro de um espaço de tempo. Tá? Então, as probabilidades 1 e 2 são probabilidades teóricas. Porque você consegue calcular sem ter que fazer acontecer. Já aquelas que dependem de uma observação são as ditas empíricas. Tá? Então, assim, o terremoto, você não tem como simular um terremoto para ver quantas pessoas morrem, teoricamente, entendeu? O terremoto, né, a probabilidade de 2 é uma probabilidade que foi por observação, portanto, por ver acontecer. É a alternativa B. Tá? E a probabilidade 2 é empírica. Você não consegue fazer um terremoto acontecer. Você só consegue calcular a probabilidade por observação. Do tipo, pô, teve um terremoto no Chile, morreram tantas pessoas, e nos últimos 10 anos, em todos os terremotos que tiveram, tantas pessoas morreram, então a probabilidade de alguém morrer é empírica porque você estava fazendo uma observação, tá? Num fenômeno. Então é a B. Mais uma vez é uma questão teórica. Tudo bem? Seria legal então, já que ela deu esse tipo de questão, você ir no material dela, se é que tem, aí vocês podem me dizer se tem ou não, no material dela onde ela fala sobre os tipos de probabilidade. Tá bom? Se vocês tiverem e puderem me mandar, eu gostaria de ver também. Não necessariamente. Não necessariamente, Ana. Vou dar um exemplo aqui que eu achei legal, ó. Tá? Vou dar um exemplo. Eu posso dizer que uma probabilidade empírica é aquela que você consegue calcular por observação. Você observa o que acontece. Mas você não consegue um modelo probabilístico para aquilo lá.
Existe um modelo probabilístico para terremoto? Não. Existe um modelo probabilístico para jogar um dado? Sim. Ah, então tem uma teoria sobre isso? Sim. Eu consigo calcular a probabilidade de sair a face 3 de um dado sem jogar o dado? Sim. Então eu estou fazendo uma probabilidade teórica, certo? Eu consigo calcular a probabilidade de ganhar na Mega Sena sem jogar na Mega Sena? Sim. Então é uma probabilidade teórica. Porque eu sei tudo que envolve a Mega Sena, tudo que envolve lançar um dado. O que envolve ter um terremoto? Sei lá. É o acaso, entendeu? Completamente o acaso. Não há uma teoria sobre isso. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, eu tenho aqui, talvez. Deixa eu mostrar para vocês o que eu encontrei aqui. Talvez ajude. Talvez ajude. Tipos de probabilidade. Subjetiva. Subjetiva é algo do tipo. Vou dar um exemplo. Isso é subjetivo. Né? É uma probabilidade maluca isso, mas qual é como é que você sabe que é a probabilidade se você não faz uma pesquisa e tal? É um palpite, tá? Às vezes, assim, a experiência te dá algumas, sei lá, bases, mas agora, a empírica, tá certo? Ela é baseada em uma pesquisa. Você só pode dizer qual é a probabilidade de alguém morrer num terremoto se você fizer uma pesquisa, uma observação do número de terremotos, quantas pessoas morreram e tudo mais, ok? E a clássica, olha só essa empírica que é baseada em uma pesquisa que eu coloquei aí. Bom, como é que você sabe que a probabilidade de um votante aleatório escolher um certo candidato é de 0,45? É porque você foi lá para a rua e fez uma pesquisa, fez uma observação, tá legal? Mas não tem um modelo que você use, que você não precise ir para a rua e perguntar, entendeu? Quando isso acontece é porque a probabilidade é empírica. Se você precisa fazer pesquisa para dar uma probabilidade, ela é empírica. Se no palpite é subjetiva, agora a clássica é como eu acabei de falar, né? Ah, eu quero saber qual é a probabilidade de sair o número 6 quando eu jogar um dado. Olha, não preciso nem jogar um dado, eu sei que eu tenho 6 chances. Eu tenho 6 valores possíveis quando eu jogo um dado. E então vou lá e calculo, não preciso nem jogar o dado, tá? Entenderam aí, pessoal? O conceito? Deixa eu só escrever uma coisa. Então, por exemplo, isso aqui é um. Se você comprar uma rifa com 1000 números ou bilhetes, você comprou um número só, qual é a sua chance de ganhar? Ou ainda, você não precisa nem comprar para saber que a sua chance de ganhar é 1 em 1000, né? Tá? Então a gente quer que os resultados tenham a mesma probabilidade. O bilhete que você comprou tem a mesma probabilidade de ganhar que qualquer outro bilhete da rifa. A face do dado tem a mesma probabilidade. Qualquer face do dado tem a mesma probabilidade de sair, que no caso é um sexto. Ficou claro aí? Vamos para 2. Mas eu faço a tabela aqui rapidinho. Bom, vamos ler junto. Todo mundo tem aí, né? Tá todo mundo com essa questão na mão? Então a questão 2 fala assim, ó. Questão 2. Ela fala o seguinte: em uma linha de montagem são fabricadas dois tipos de bolachas. No Rio é biscoito, né? Com recheio e sem recheio. Ambos os pacotes devem ter 500 gramas. Uma amostra aleatória de 6 pacotes é pesada. Os valores são apresentados na tabela abaixo, tá? Então a gente tem uma tabela aí de valores de baixa.
pacotes de bolacha, desculpa, com recheio e sem recheio. Tá? Ele quer o valor da média e o desvio padrão dos pacotes de bolachas recheadas. Então, pessoal, olha isso. Ele deixa eu ver se eu consigo colar de novo, que eu queria pelo menos colar a tabela aí. Ele só quer calcular uma média e padrão. Pô. Moleza, perto de um cálculo de Q quadrado, isso aí é moleza, né? Então, pessoal, dessa tabela que vocês têm aí também, entenda bem, ele só quer que a gente calcule a média e o desvio padrão dos pesos de pacotes de bolacha com recheio. Tá bom? E aí esses valores são 502, tem que fazer a soma, né? Então primeiro vamos calcular a média. 502 mais 504 mais 499 mais 485 mais 495 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Tudo isso dividido por 6. Essa é a média. Opa, obrigado, mano. 498. É legal montar uma tabelinha, tá, pessoal? Tá? Gramas, tá? Desvio padrão é legal montar uma tabela, porque a gente vai ter que calcular a diferença de cada valor da amostra com a média, elevar ao quadrado, somar, dividir por n menos 1, que é a fórmula que eu uso, eu não sei qual é, que é seu professor usa, e a raiz quadrada disso. Tá? Então, a gente vai ter que fazer assim, ó, vamos ver. Então, primeiro, nós vamos ter que fazer primeiro os valores de 504, 499, 485, 495, 503. Beleza. Essa é a tabela, então, dos valores dos pesos. Tá? Do lado, aqui, nós vamos ter uma coluna. Tem que fazer uma coluna das diferenças de cada valor aí em relação à média. Tá? Então, essa coluna aqui, a primeira, a gente diz que é a coluna dos valores de cada valor da amostra, o xi. A segunda coluna aí, que a gente vai colocar do lado, é a coluna das diferenças desses valores com a média. Tem que fazer, tá? Então nós vamos ter que fazer o seguinte: 502 menos 498. Quem quiser me ajudar aí. Então, é 502 menos 498. 4.
4. Ups. É, 504 menos 498. 6. Depois, 499 menos 498. 1. Depois, 485 menos 498. Menos 13. Ah, pode dar negativo? Pode. Depois, deixa eu diminuir a fonte aqui. Tá? 36. Tá. Depois, 495 menos 498 dá menos 3. E, por fim, 503 menos 498 dá 5. Menos 5. Bom, acho que não errei nada. Tá bom? Legal. Terceiro passo. Terceira coluna. Cada um quadrado, tá? Então nós vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui e levar ao quadrado. 16. 6 ao quadrado. 36. 1 ao quadrado 1 mesmo. 13 ao quadrado 169. 3 ao quadrado 9. 5 ao quadrado 25. Dá trabalho? Dá trabalho. Ok, por que ficou maior aqui? Tem alguma coisa errada. Tem um 9 a mais. Bom, agora sim. Tá. Tudo bem até aqui, gente? A gente precisa fazê-la para calcular o então desvio padrão. Faltou elevar esse negócio aqui ao quadrado. Bom? Dúvidas por enquanto aqui? Beleza? Alguém já somou quanto dá a soma dos quadrados aqui? Então a gente divide isso por 5 e tira a raiz quadrada. 7,15. Bom, como eu usa número de elementos menos 1, tem professor que usa número de elementos normal, que seria o 6. Vamos aí. Muito provavelmente o professor aí usou 6 aqui.